Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que Deus e Cristo abençoe a todos os nossos alunos da escola de pregadores e iniciantes. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma aula da escola de pregadores e iniciantes. Que Deus abençoe todos os irmãos que vão estar assistindo esse vídeo para a glória de Deus. Eu quero aqui agradecer a todos os alunos que estão acompanhando essas aulas. Nós estamos já na reta final das nossas aulas. E antes de nós conversarmos, falar mais uma coisa, que os irmãos inscrevam no nosso canal. Você que ainda não faz parte do nosso canal, inscreva no nosso canal, aperte o sininho, dê o seu like, comente aí as nossas aulas, se você está gostando, faça aí seu comentário e Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, amém? Nós estamos aqui para ajudar a todos que querem realmente ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. E você consegue, em nome de Jesus. Já estamos numa bateria de aulas, já vamos para o reta final esse mês de outubro, né? É o mês final das nossas aulas. Então você que perdeu as aulas anteriores, é só ir no nosso canal e você vai ver as aulas desde o começo, as nossas aulas da escola de pregadores e iniciantes. Glória a Deus. E lembrando, vai haver o certificado para aqueles que estão estudando conosco na escola de pregadores e iniciantes. Vai ter o certificado, eu vou estar enviando PDF, vou estar enviando aí para o seu zap. Então é necessário que você entre no nosso canal, entre aí nas inscrições, embaixo vai estar lá o meu número de telefone. Entre lá no nosso zap, nos procure para poder receber o seu certificado, amém? Faça parte do nosso grupo, também no WhatsApp, e Deus vai abençoar, amém? Então vamos para as aulas, vamos para aulas da reta final. Então nós vamos falar agora sobre a prática da palavra, amém? Nós já falamos sobre o dom da palavra, sobre a teoria, né, que é o conhecimento, e a prática, que é a ação, quando o pregador vai para um púlpito ou vai para qualquer outro lugar ministrar, pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, todo pregador ele tem que saber essas três bases. Pelo menos inicialmente tem três bases que nós estudamos nas nossas aulas, né? Nós estudamos sobre o dom da palavra, que é os dons espirituais. Nós estudamos sobre a teoria, que é o conhecimento de alguns conhecimentos básicos que o pregador tem que saber. E agora nós vamos estudar a prática, né? A prática é o essencial do pregador, é a prática. Por quê? Porque a prática é onde nós vamos exercer, é onde nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Então nós vamos aprender nessas aulas, né, desse reta final, nós vamos aprender muitas coisas sobre a prática da palavra. Nós vamos aprender como se comportar no púlpito, nós vamos aprender quais oratórias melhores, né, para usar no púlpito. Nós vamos aprender quais são os erros que os pregadores não podem cometer ao assumir o microfone ou assumir o público e pregar a palavra do Senhor. Então, entre vários assuntos que nós vamos estar estudando, né, na prática, louvado seja Deus, da palavra do Senhor, né? Então, nós temos que ficar ligado nessas aulas. Mas hoje nós vamos estudar sobre os erros que não podemos cometer no púlpito ao pregar a palavra. Então existem muitos erros que nós, como começou a pregar a palavra do Senhor, no começo que nós começamos a pregar a palavra,
nós cometemos no nosso ministério, né? Mas todos os erros nós temos que acertar, né? Temos que procurar acertar, corrigir os nossos erros. Então, quando eu comecei a pregar a palavra do Senhor, não tinha esse conhecimento que agora a gente tem, né? De se comportar e de pregar a palavra do Senhor. Então, temos que ter esse conhecimento, temos que ter essa prática, saber como lidar com o público. E é algo muito importante, é algo muito sério, louvado seja Deus, porque nós pregadores não podemos assumir um púlpito e fazer do jeito que a gente quer, né? Tem muitos que fazem do jeito que querem, mas nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele quer que nós faça perfeito. Ele quer que nós faça a obra de Deus perfeito. Ele quer que nós preguemos perfeito. Ele quer que nós sabemos como pregar. Está entendendo? Como pregar. Glória a Deus. Tem que haver uma pregação, né? Uma palavra. Louvado seja Deus. Tem que haver algo sério ao pregar a palavra do Senhor. Não é de qualquer jeito. Louvado seja Deus. Então nós vamos aqui estudar hoje sobre os erros que os pregadores não podem cometer ao assumir o microfone ou ao assumir a hora de pregar a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos aqui falar sobre o primeiro erro. O primeiro erro que muitos pregadores cometem, principalmente os pregadores iniciantes, é falar assunto sem domínio do mesmo. Primeiro, falar um assunto sem domínio, ou seja, o pregador ele tem que ter o domínio daquilo que vai pregar. Então, jamais nós podemos assumir um púlpito e trazer uma mensagem que nós não temos o domínio total, né? Porque a Bíblia Sagrada, ela é repleta de segredo. Glória a Deus. Por exemplo, eu não posso assumir o púlpito e pregar sobre escatologia, sendo que eu não tenho domínio e nem tenho conhecimento escatológico. Ou seja, escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? Então eu não posso assumir o púlpito e pregar e ir sem insegurança, porque quando o pregador ele vai, né? Glória a Deus. Quando o pregador vai pregar uma mensagem sem domínio, ela já chega para pregar sem a segurança, né? Isto faz com que o nervosismo tome posse, né? Tome posse das nossas vidas, impedindo que as palavras saiam corretamente. Ou seja, quando você vai pregar uma mensagem sem domínio, você fica nervoso e o nervosismo toma de conta do pregador e ele vai passar uma transparência ruim para o público. Glória a Deus. Então, nós temos que ter domínio da mensagem que nós for pregar. O pregador ele tem que sempre pregar uma mensagem que tenha domínio, né? Ou seja, que tenha um estudo, que saiba dominar, tá entendendo? Então, o que acontece? Para se conquistar o auditório, é imprescindível demonstrar confiança e firmeza, né, sobre o assunto que pretende ministrar. Qualquer demonstração de insegurança provocará dúvida ao auditório, né? Então, qualquer demonstração de insegurança no público vai causar dúvida. Então, pregadores, pregadoras da escola de pregadores iniciantes, não pregue mensagem que você não tenha domínio. Primeiro estude a mensagem, primeiro procure ter o domínio sobre aquilo que você vai pregar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Segundo erro que os pregadores cometem ao assumir o público, ao assumir o microfone, os pregadores. Segundo erro é pregar sem encarar o público, né? Segundo, pregar sem encarar o público. Muitos pregadores, e inclusive eu já cometi esse erro no começo do meu ministério, de pregar a palavra sem encarar. Porque quando você prega uma palavra sem encarar o público, você está mostrando que você não tem o domínio sobre aquela mensagem. Você está mostrando que você está tímido, que você está inseguro, né? Glória a Deus. Muitos pregadores, ao iniciar o ministério, ele não olha para o público quando pregar. Este é um erro grande, pois tal atitude traz desconfiança ao público que nos ouve, né? Então, tal atitude causa desconfiança ao público que nos ouve. Ou seja, quando você for pregar, mais uma vez, pregadores da escola de pregadores iniciantes, encare o público, né? Encare o público, glória a Deus. A plateia, os irmãos que estão lhe ouvindo, glória a Deus, para que não venha mostrar uma insegurança ao público, certo? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, glória a Deus. Então não podemos mostrar timidez na pregação, timidez, né? Ao assumir o público, na prática, não temos que mostrar timidez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É importante para pregar, se comunicar não apenas com as palavras, mas também com os olhos. O olhar nos olhos das pessoas para quem está falando denota denominação e contribui para ter sucesso na comunicação, né? Então, quando você vai falar com alguém que não olha no seu rosto, alguém que não olha no seu olho, você percebe logo que essa pessoa tem alguma coisa a esconder, né? Porque os olhos da gente é a janela da alma, glória a Deus. Então Jesus disse, se os seus olhos for luz, todo o seu corpo será luz. Então, quando nossos olhos estão cheios de luz, nós não temos dificuldade de olhar no olho de ninguém. Louvado seja Deus. Então, o pregador, ele não tem que ter essa dificuldade. Certo que no começo a gente vai encontrar essa dificuldade, mas sabendo que já temos que tirar isso da nossa mente, do nosso costume, porque tem pregador que começa a pregar dessa forma, de olho fechado, sem olhar para o público, e pensa que está certo, né? Aí vai levando e nunca tem uma e nunca sabe que está errado, tá entendendo? Nunca sabe. Tem pregador que quando assume o microfone para pregar diz assim: feche todo mundo os olhos, que agora eu vou pregar. Não tem condição. A Bíblia diz que o nosso culto é um racional. Nós estamos cultuando a Deus um culto racional. O que é um culto racional? É um culto com consciência, né? Quando nós fechamos nossos olhos, nós não vamos prestar atenção na palavra. Tem pregador que acha que fechando os olhos presta mais atenção. Jamais, irmão. Os olhos abertos é que nos dá mais atenção à palavra que está pregando. Louvado seja Deus. Porque os olhos fechados, né? Os olhos fechados, você não vai ter a consciência do que está sendo ministrado. Você não vai se lembrar. Corre o risco até de dormir, que nem muitos dormem na igreja por causa disso. Então tem que manter os olhos atentos ao pregador, o público. Então, qual é a culpa? De quem é a culpa? Não é do público. A culpa é de quem está indo pregar, né? Que está mandando as pessoas fechar os olhos. Então isso, fechar os olhos, não é bom.
para o pregador, nem para o público. Glória a Deus. Tem que haver, os olhos estar abertos. Porque os olhos abertos é sinônimo de consciência. Né? Consciência. Nosso culto, inclusive a pregação, não podemos estar inconsciente. Temos que estar consciente. Louvado seja Deus. E os olhos abertos nos dá a segurança que nós temos consciente. Né? Louvado seja Deus. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas eu não tenho que mostrar para ninguém, não, eu tenho que mostrar para Deus. Meu irmão, não é questão de mostrar para ninguém, e não é questão de mostrar para Deus, é questão de consciência. Viu? É questão de consciência. Então, quando vocês, pregadores da escola de pregadores iniciantes, for pregar a palavra, não mande ninguém fechar os olhos. Pelo contrário, diga assim, todo mundo atento à mensagem, de olhos abertos. Porque o olho aberto é sinônimo de consciência. Tá entendendo? Consciência. Por exemplo, você pega um ônibus aqui para ir para uma cidade. Você não vai daqui para a cidade de olhos fechados. Porque se você for daqui para a cidade de olho fechado, você vai perder toda a sua consciência. Você não vai saber o que está fazendo, né? Você não vai saber, pode ter um ladrão lhe roubar, você não vai perceber. Então não é certo o público ficar de olhos fechados diante de uma ministração, diante de uma pregação. Amém? Vamos para o terceiro erro que os pregadores cometem. Existem vários erros, irmão. Eu tirei aqui só 4 para essa aula. Depois da outra aula nós vamos passar mais informações. Isso é muito importante, bastante importante para todos os pregadores. Amém? Terceiro, olhar para a direção apenas. Olhar para uma direção apenas. Certo? Pregador, quando assume a pregação, um erro de muitos pregadores iniciantes, é quando assume a ministração, ele olha apenas para um lado. Ele olha apenas para um lado. Quando a gente olha apenas para um lado, quando está pregando, causa impressão ao público, causa as seguintes impressões ao público que está lhe ouvindo. Primeiro, o lado que você está olhando vai pensar que você está pregando só para eles. Isso vai prensar na cabeça da pessoa. Porque, como eu falei, o culto é racional. Né? Quando nós estamos no culto ali, não quer dizer que a nossa consciência sai, não. Né? Existe a consciência, a mente da pessoa está trabalhando. Então é necessário que o pregador ele tenha essa sabedoria de não olhar só para um lado do público. Então, primeiro, a pessoa vai pensar que você está pregando só para ela. Segundo, vai mostrar que você está inseguro de olhar para outra plateia, outro lado. Tá entendendo? Causa impactos muito ruins para a pregação. Tá entendendo? Muitos pregadores cometem esse erro. Mesmo fica só olhando para um lado. Quando pregar pode parecer timidez e inseguro. Tá vendo? Pregar olhando apenas para uma direção pode transparecer timidez, e se tem uma coisa que um pregador não pode ser, é tímido. É preciso olhar em todas as direções quando estiver pregando. Então é preciso olhar em todas as direções quando estiver pregando. O pregador não pode ser tímido. Ele tem que mostrar segurança. Timidez. A Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza. Tá entendendo? Então, covardia quer dizer timidez, né? Pessoa que se covarda, ele é um tímido. Uma das coisas é tímido,
né? E é mentiroso e é um pilantra, tá certo? Pessoa que se covarda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, na hora da ministração, pregadores têm que olhar para todas as direções da plateia. Se você estiver pregando e tiver alguém atrás de você, por exemplo, os pastores, os ministros que ficam atrás de você, é necessário que você olhe para eles. Em algum momento da ministração, você olhe para eles, pregue a palavra olhando para eles também. Isso aí vai mostrar segurança em você. Glória a Deus. Vai mostrar que você está seguro no que está falando. Amém? Quarto, erros e último nessa aula, para nós terminar essa aula, temos que mostrar. Pregar mensagem de última hora. Outro erro muito sério. Pregar uma mensagem de última hora. Irmão, eu não vou mentir. Várias vezes eu cometo esse erro. Infelizmente, ainda cometo esse erro. Mas não é questão, muitas vezes não é questão de cometer, porque não tem tempo às vezes, tá entendendo? Mas o necessário é que nós sempre está preparado. O pregador ele tem que ter pelo menos 7 mensagens para todo dia da semana. Por exemplo, o pregador ele tem que ter pelo menos 7 mensagens, ou seja, 7 sermão na sua cabeça, ou até mesmo escrito em um caderno para você memorizar. Louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui um exercício aqui para os irmãos, um exercício muito prático para os irmãos. Existem 3 formas de você memorizar uma pregação que você vai pregar. 3 formas. Você tem que utilizar essas 3 formas para que você tenha segurança ao assumir o público. Primeiro, você tem que ler, você tem que escrever a mensagem que você está pregando. Você tem que escrever primeiro na sua casa um estudo, um esboço, para você não vai levar o esboço para o público quando você for pregar. É só para a questão de memorização. Então, primeiro, escreva a mensagem. Eu falei lá como formar uma mensagem. Toda pregação tem começo, meio e fim, né? Então, o que acontece? Você vai escrever a sua mensagem, a pregação. Depois você vai meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Depois você vai meditar e depois você vai ler novamente. Vai ler o que você escreveu. Então essas 3 formas vai trazer segurança, muita segurança para você chegar diante do público e pregar a palavra do Senhor, né? Escrever o esboço, meditar no que escreveu e depois ler ela novamente. Se for possível, ler, reler, para que isso venha memorizar na sua mente. Amém? Pronto. Preparar uma mensagem de última hora é muito ruim para nós. Nós temos que sempre estar preparado. Não devemos deixar para a última hora. A pregação traz segurança para o pregador. A preparação traz segurança para o pregador, né? Despreparação traz desconforto. E sem estrutura. As pessoas sabem quando o pregador está pregando a mensagem com despreparado. Irmão, as pessoas sabem quando o pregador está despreparado. Sabe, irmão? Então é necessária a preparação. Acredito que um escritor do livro em que eu estou estudando, tem um livro aqui que eu estou estudando, é um livro muito importante também, né? Esses estudos que eu estou falando para os irmãos, eu estou tirando tanto do livro, como também sabedoria pessoalmente minha,
e também sabedoria do livro, porque nós temos que aprender um com os outros. Então, o livro que eu estou estudando, ele diz essa seguinte frase para esses pregadores que preparam mensagem de última hora: acredito que o sucesso de um sermão é também proporcionar ao tempo em que ele for preparado. Sermão de última hora estão faltando e está fatando-os ao fracasso, está levando ao fracasso. Então, sermão de última hora pode levar o pregador ao fracasso. Então, amados, essa é a nossa aula desse sábado que se passou. Glória a Deus. Então, medite nesse estudo. Se for possível, escuta e assista, né, várias vezes que você puder, que vai estar aí no nosso canal. Lembrando, inscreve no nosso canal, aperte o sininho, né, entre no grupo do WhatsApp que vai estar nas descrições desse vídeo. E Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Deus e Cristo abençoe e até a próxima aula. E não esqueça, viu? Deixe o seu comentário, se tiver alguma dúvida, comente aí no nosso canal, né? Comente lá no grupo também, se tiver alguma dúvida, e Deus vai abençoar. Deus abençoe e até a próxima.